encerramento. Agora sim, a promotora Débora Egerbecker. Doutora Débora, a senhora está me ouvindo bem agora? Um pouquinho melhor do que antes, Dalcira. Antes eu não entendia nada. Vamos lá. Tá certo, mas parece que o problema é nessa daí para cá, né? A sua telefonista acaba de nos informar. Mas de qualquer maneira, vamos tentar. Pelo menos a questão da falta de local para sepultamento, depois dessa audiência de ontem, parece que toma um rumo um pouco melhor do que aquele que vinha sendo dado a essa questão tão importante em Cachoeira do Sul, é isso? Ontem o município apresentou as informações, né, no sentido de que, imagino que isso já tenha sido dito, né, mas que desde o ano passado já houve uma reserva de recurso, né, para se licitar a construção, a ampliação da área do cemitério, que agora se verificou necessária ser submetida a licenciamento ambiental. Então, nesse momento, ainda que haja recurso, ainda que haja projeto para execução, a área precisa ser licenciada para que o cemitério possa ingressar em operação. Então, além da construção das carneiras, além das obras propriamente ditas, da licitação, são necessários alguns requisitos ambientais, porque se trata de uma área com manejo, né, de um tipo muito específico de assunto, né, de matéria, de técnica. Bom, mas pelo menos agora temos um decreto de emergência que poderia ter sido feito mais anteriormente, né? Porque há hoje, por exemplo, uma funerária teve que esperar até as 2 horas da tarde, a família teve que esperar até as 2 horas da tarde para saber se conseguiria uma carneira para enterrar seu ente querido. Quer dizer, é um desespero completo e restrito. É um desgaste desnecessário, né? É uma situação toda desnecessária, sim. O objetivo do Ministério Público não é causar empecilho a isso, muito pelo contrário, né? O início do procedimento foi justificado na necessidade da ampliação das vagas, né? E ontem que se descobriu, pelo menos para o Ministério Público, ontem veio a notícia de que a mora, né, nessa execução desse projeto decorre de requisitos formais que precisam ser atendidos, ainda que com o decreto de emergência, né? Pois é, mas esse é o assunto, me parece que agora passa a ser prioritário, né? Porque já deveria ser, porque, convenhamos, o que eu disse ontem, inclusive, para o prefeito Baladim, não é uma questão dessa administração, isso já vem, há muito tempo se arrastando, sem que a prefeitura tome uma providência que possa resolver esse problema. Porque, inclusive, me disseram que, embora com todos esses trâmites legais, existe um espaço no Jardim da Paz, onde são enterradas aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Então, são aquilo que... Eu não gosto dessa palavra, mas é a palavra que eles usam lá, que aquelas seriam os indigentes. Eu não gosto dessa palavra realmente, mas eles continuam sendo sepultados lá no Jardim da Paz, que por sinal está lá por conta de ninguém. Mas pelo menos agora a gente vislumbra uma luz no fim do túnel. Exatamente. A ideia agora é de acompanhar os procedimentos internos do município e a obra, enfim, os desdobramentos daquilo que foi iniciado e que agora vai ser, talvez, impulsionado por esse decreto. Tá certo. Doutora Débora, eu não sei, essa questão do transporte público também está na sua promotoria? Perdão, eu não entendi, Dalcira. A questão do transporte público de Cachoeira do Sul, essa questão está na sua promotoria? Público de Cachoeira do Sul, o quê? Desculpa. O transporte. Oi? O transporte. Sim. E como é que o Ministério Público está acompanhando essa questão? O Ministério Público atua desde a época da ação em que se buscou a determinação de que o município licitasse o serviço de transporte. Então, o acompanhamento todo é feito nos autos do processo da ação civil pública, do cumprimento da sentença que já transitou em julgado, e ali se acompanham as informações do município ou na justificativa da existência daquele procedimento, se acompanham e se impulsionam outras medidas, né? A exemplo agora da notícia da contratação da nova empresa. Nós temos acompanhado também aqui, a gente já falou também sobre esse assunto aqui no Conexão 99, doutora Débora, a senhora como é promotora da infância e juventude, nós temos um problema seríssimo em Cachoeira, o aumento considerável de internações de crianças não vacinadas contra a influenza e sem as carteiras de vacinação completas,
né, daquelas carteiras, aqueles períodos, vacinas que são obrigatórias, dentro do HCB, crianças que são internadas. Qual é a recomendação do Ministério Público e como a infância e juventude está acompanhando essa questão? A orientação do Ministério Público, que inclusive já expediu recomendação anteriormente, é no sentido de submeter, né, realizar as vacinas conforme o calendário oficial de vacinação para todas as crianças em idade dessas vacinações e de engajar as ações de saúde com o ambiente escolar, com o ambiente de conselho tutelar, para que essa rede de proteção toda trabalhe articulada para executar, né, essas medidas de vacinação. Os casos que são reportados ao Ministério Público de recusa ou de ausência dessa vacina são encaminhados muitas vezes até para ajuizamento de ação, a caso não haja, né, a comprovação dessa imunização tempestiva da criança ou do adolescente, conforme for o caso. Na minha cabeça sempre é muito complicado entender que uma família permita que uma criança sofra com uma síndrome respiratória aguda grave porque não quer vacinar, com uma Covid, com sarampo ou com outras doenças tão fáceis de serem evitadas simplesmente com vacinas que são de forma gratuita nas unidades de saúde. Eu sempre defendi isso, a senhora sabe, que eu acho que uma família que condena uma criança a passar por uma situação dessa tem que ser responsabilizada, sei lá, criminalmente ou civilmente, porque é inacreditável que chegarmos a esse ponto, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código Penal, prevê a possibilidade de responsabilização desses pais, que na grande maioria dos casos acabam não sendo necessárias, porque numa primeira notificação, com o esclarecimento da possibilidade desse tipo de encaminhamento para a esfera de responsabilização, acaba sendo o suficiente para essas vacinas. Mas os casos que são encaminhados ao Ministério Público são todos analisados com a finalidade primeira de assegurar a cobertura vacinal para aqueles que estiverem enquadrados na idade de vacinação. Tá certo, então. Doutora Débora, muito obrigada por ter falado com a gente.